Uma boa noite a todos, sejam todos bem-vindos a mais um Evangelho no Lar, Evangelho semanal, organizado pelo Grupo Espírita Irmã Marisa, que situa-se à Rua 15 de Novembro, número 309, no Jardim Cipava, em Osasco. Todos aqueles que estão nos vendo ao vivo, vão lá no site, no YouTube, deem um joinha, deem um like, para que esse vídeo esteja compartilhado com outras pessoas. Vocês também podem, quando receber o link do vídeo, encaminhar para conhecidos, para familiares, e convidar a todos. Nas sextas-feiras podem estar conosco para acompanhar esse evangelho ao vivo. É com grande satisfação que vamos envolver a Dilce, que trará, quando virá nas preces de abertura dessa noite. Adilson, uma boa noite a todos. Boa noite a todos. Então, vamos nesse momento, recordando a figura luminosa de Jesus, adentrando o nosso lar, iluminando toda a nossa casa. E nós vamos sentindo uma paz profunda envolvendo o nosso coração. E nós vamos dizendo, Senhor Jesus, auxilia-nos a compreender o Teu Evangelho para colocarmos em prática. Já não somos os mesmos, Senhor, de séculos passados. Queremos, Senhor, nessa existência, sermos criaturas melhores. Por isso te pedimos, ilumina o nosso coração, para que todas as suas palavras, Senhor, sejam compreendidas. E que o Evangelho desta noite seja um farol, seja uma luz em nosso lar, facilitando os nossos comportamentos, as nossas atitudes, que nós possamos nos tornar criaturas melhores. E é recordando a oração que tu nos ensinaste, que nós vamos iniciando o Evangelho desta noite. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós, que é o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos, Senhor Jesus, de todos os males, principalmente, Senhor, o mal que ainda há em nós. Porque teu é o reino, o poder e a glória para todos sempre. Que assim seja, graças a Deus. E nesse instante nós vamos envolver com muito carinho a nossa irmã Regina, que fará o estudo do Pão Nosso por todos nós. O teu som. Boa noite a todos. Está dando, né? Boa noite. Vamos fazer hoje o Pão Nosso e a lição é a lição número 80, né? Que diz assim: mas seja o vosso falar, sim, sim, não, não. Está em Mateus, capítulo 5, versículo 37. Ama de acordo com as lições do Evangelho, mas não permitas que o teu amor se converta em grilhão, impedindo-te a marcha para a vida superior. Ajuda a quantos necessitam de tua cooperação. Entretanto, não deixes que o teu amparo possa criar perturbações e vícios para o caminho alheio. Atende com alegria ao que te pede um favor. Contudo, não cedas à leviandade e à insensatez. Abre as portas de acesso ao bem-estar aos que te cercam, mas não ouvides a educação dos companheiros para a felicidade real. Cultiva a delicadeza e a cordialidade. No entanto, sê leal e sincero em suas atitudes. O sim pode ser muito agradável em todas as situações. Todavia, o não, em determinados setores da luta humana, é mais construtivo. Satisfazer a todas as requisições do caminho é perder tempo e, por vezes, a própria vida.
tanto quanto o sim deve ser pronunciado sem incenso bajulatório, o não deve ser dito sem aspereza. Muitas vezes é preciso contrariar para que o auxílio legítimo se não perca. Urge reconhecer, porém, que a negativa salutar jamais perturba. O que dilacera é o tom contundente no qual é vazada. As maneiras, na maior parte das ocasiões, dizem mais que as palavras. Seja o vosso falar sim, sim, não, não. Recomenda o Evangelho. Para concordar ou recusar, todavia, ninguém precisa ser de mel ou de fel. Bastará lembrarmos que Jesus é o Mestre e o Senhor, não só pelo que faz, mas também pelo que deixa de fazer. Emmanuel, né? É muito lindo, né? É muito difícil para a gente, às vezes, dizer o não, né? O sim é tão mais fácil que a gente acaba se acomodando, né? De tentar contrariar, às vezes, alguma ideia, alguma atitude de alguém. Então, a pessoa, às vezes, fala com a gente, ou nós mesmos, né? Quando a gente se vê meio enganado por nós mesmos, quando a gente vê e fala, será que sim? Será que não? É bom a gente saber que o nosso compromisso é ter coerência no sim e no não. E é onde a gente encontra essa coerência. Mateus já nos dizia lá em 80 depois de Cristo, né, na era cristã, que o não é não e o sim é sim, porque o nosso exemplo é Jesus. Ele nunca foi incoerente, né? O sim era sim, o não era não. Ele jamais teve essa atitude de vamos deixar para lá, né? A gente tem um ensinamento. O que é real, o que é bom. O que não é bom, não é bom. Só que a maneira como a gente coloca isso, ou nas opiniões que a gente dá, ou nas nossas atitudes, pode comprometer a nossa ajuda, o nosso conselho e o nosso jeito de fazer, né? De ensinar, de tentar ajudar, de ser caridoso ou não. Porque, às vezes, a gente, numa negativa, a negativa é tão cruel, né? Ela não vai com carinho. O sim, às vezes, também vai de uma forma, assim, sem zelo, digamos assim, né? Às vezes você concorda, sim, tá, mas não é assim. O sim é sim e o não é não. Se sim, ótimo, um sim com atitude, né? Um sim de confirmação, um não provavelmente virá com algumas ressalvas. E como fazer essas ressalvas? Procurando dentro da gente, né? Da nossa consciência, baseado nas leis divinas, na lei de amor que nós temos cravado dentro de nós. A gente sabe quando é não e por que não. É muito simples se a gente comparar com os filhos, né? É tão difícil falar não para o filho, né? Porque às vezes eles ficam insistindo. Você sabe que está errado. Aí você fala, não, mas por que não? Mas por que não? E aí chega uma hora que a gente faz errado e fala, tá, então tá. E não está certo, não está certo. Nosso Pai, que é todo amor, toda bondade, muito mais do que nós podemos chegar a ser, pelo menos nesta vida, né? Não tem problema em nos mostrar que não é não, né? Quando não é, não é, está errado. Nós vamos pagar o preço por esse não se a gente incorrer nesse caminho, né? Se a gente continuar com as atitudes que não são boas, ou quando a gente já tem a intuição de que é não, mas a gente vai pelo sim. Então, vamos tentar pedir sempre ajuda do alto nas nossas decisões e nos nossos conselhos, nas nossas atitudes, de que, quando for sim, que tenhamos a firmeza de confirmar o nosso sim, tenhamos a certeza de que sim é sim, e de que, quando for não, se sentirmos alguma dificuldade, né, para colocar esse não, que a gente possa pedir ajuda para não magoar, e sim esclarecer. É essa a palavra, né? Esclarecer com carinho e com paciência, sem medo de repente, não sermos compreendidos, porque muitas vezes não seremos na hora, porque não é uma coisa que agrada, né? Às vezes alguém pode até nos perguntar, você fala, não, eu não concordo, ó, veja bem, assim, assim.
Às vezes você não vai agradar, mas vamos tirar um pequeno exemplo. Jesus era perfeição e pureza. Ele não agradou a todo mundo, de forma alguma, porque nós, né, tão inferiores, queremos ter a pretensão de agradar sempre. Talvez aí a gente incorra no erro do sim, né? Do sim no lugar do não. Então, a gente tem que ter esse esclarecimento. Sim é sim, não é não. Senão, o preço vai ser incorrer num erro e que vamos ter que acertar, né? Todos nós vamos ter que acertar isso. Então, baseado nisso, né? No nosso mestre, nos ensinamentos e nos nossos pedidos de ajuda sempre, até para o sim, para o não, né? Vamos envolver o nosso irmão Eurípides para que ele faça o evangelho para nós dessa noite. Muito bem, dona Regina. Este tema do Evangelho vem coincidir bastante com o nosso tema de hoje, do Evangelho. Está bem conjunto a esta oportunidade do capítulo 21, que haverá falsos cristos e falsos profetas. O item é o item 11, que fala sobre uma passagem de Jeremias e os falsos profetas. Então, nós vamos ler um trecho da mensagem de um espírito protetor, Luós, que inicia dizendo o seguinte: é dessa passagem do profeta Jeremias que quero tratar convosco, meus amigos. Falando pela sua boca, diz Deus, é a visão do coração deles que os faz falar. Essas palavras claramente indicam que, já naquela época, os charlatões e os exaltados abusavam do dom de profecia e o exploravam. Abusavam, por conseguinte, da fé simples e quase cega do povo, predizendo por dinheiro coisas boas e agradáveis. Muito generalizada se achava essa espécie de fraude na nação judia. E fácil é de compreender-se que o pobre povo, em sua ignorância, nenhuma possibilidade tinha de distinguir os bons dos maus, sendo sempre mais ou menos ludibriados pelos pseudo-profetas que não passavam de impostores ou fanáticos. Então, aqui já dá para a gente ter uma noção bastante exata desta passagem de Jeremias, que mostra que nós, nesta época, né, de Jesus, tínhamos um hábito muito grande, existia esse hábito muito grande de consultar os profetas, né? E o que vinha a ser as profecias? Eram aquelas colocações do futuro, e eram ditas de uma forma por inspiração. Esta inspiração viria de Deus, viria propriamente da condição de Deus instruir àqueles que necessitavam de uma instrução ou de uma prevenção ou algum acontecimento que era muito comum de ser dito. Então, nós podemos trazer esta mensagem aos nossos dias de hoje, sim. Porque
observamos que em todas as épocas da humanidade aconteceram, houve, né, a existência de falsos profetas. O que são os falsos profetas? Todos nós temos um dom de profecia. Todos nós somos profetas quando acreditamos em determinadas coisas, quando temos a nossa crença adequada ao estudo e ao entendimento, e nós saímos pregando, saímos informando as pessoas que ou não têm instrução ou não têm um credo para seguir. Todos nós divulgamos as nossas condições de entendimento dentro da religiosidade. Então, nós divulgamos, muitas vezes, por vários tipos de informações que interessa-nos ter mais um adepto dentro da nossa cristandade, dentro da nossa religiosidade. Nós procuramos ter mais pessoas, convencer mais pessoas ao nosso credo. Então, nós vamos ver que estas previsões, dentro da condição de futuro, que sempre os profetas utilizavam naquela época, era muito comum de se ter consultas com determinadas pessoas que hoje nós entendemos e conhecemos através da doutrina espírita, que eram médiuns, que tinham esta capacidade ou de prever alguma coisa pessoalmente ou de uma forma mais ampla, algum acontecimento que viria a existir. E hoje nós vemos que isso passou a ter um interesse muito grande de algumas pessoas, porque, como disse a nossa irmã Regina, sim, sim, não, não. Mas a valiosidade da informação adequada, a valiosidade da informação precisa é muito importante. Nós revelarmos determinadas coisas ou informações que as pessoas necessitam em todos os sentidos de nossa vida. Então, isto é uma coisa que passou a ser de uma forma utilizada com bastante enganação, com bastante falta de responsabilidade daquilo que está se informando. E como ele coloca aqui no Evangelho, na sua mensagem, o Luoz, existem muitas pessoas que acreditam em determinadas coisas que são ditas, que são informadas, acreditam de uma forma muito fácil, muito rápida, e não vão buscar a veracidade daquela informação, como nós vemos hoje aí uma série de informações no WhatsApp ou por mídia, informações erradas, que muitas pessoas não investigam e saem divulgando estas informações de uma maneira muito mal feita, muito mal organizada, enganando as pessoas, ludibriando as pessoas, às vezes por dinheiro, ou, como disse, por credo, de alguma forma, habilitar as pessoas mais a esta ou aquela igreja. Então, todos nós temos a responsabilidade daquilo que falamos, daquilo que conhecemos, daquilo que informamos, né? Isto é uma responsabilidade que amplia a nossa condição de estudo e de conhecimento dentro da doutrina espírita. Porque a doutrina espírita se amplia nas três bases bastante informativas, com um seguro
de muita capacidade para se falar de religião, de ciência e de filosofia. Os espíritos foram bastante amplos e claros nestas 3 características que envolvem as nossas vidas. E passaram estas informações a Kardec, coisas que nós estamos estudando hoje e verificando que fazem uma ampla condição de fazer parte de nossas vidas. Então, quando adquirimos informações adequadas, informações de firmeza, declarações importantes, isto fica gravado em nossos corações, em nossa mente, e nós, no momento em que necessitamos informar a outras pessoas, nós informamos com uma condição segura de dizer, olha, isso aqui é assim, isso aqui não é assim. Então, repetimos, não, não, sim, sim. Por quê? Porque há a condição de se explicar, de se mostrar, de dar realmente o amplo esclarecimento para dizer que é sim ou que é não. Então, a importância, a responsabilidade, principalmente em nossos estudos dentro da doutrina espírita, são muito amplos dentro desta característica de profetizar. Nós temos aí uma ampla condições mediúnicas de muitas pessoas que procuram a cartomante, por exemplo, para saber se a sua vida vai dar certo neste sentido ou naquele sentido, se o que ela pretende fazer ou planejar está correto neste ou naquele outro sentido. E muitas das vezes estas cartomantes, tendo a condição mediúnica de informar as pessoas de uma forma ampla e segura, isto existe. Mas muitas também foram pessoas, médiuns, que enganaram várias pessoas, ludibriaram várias pessoas por dinheiro ou por determinadas propriedades. Então, se confunde bastante esta situação de responsabilidade de você dar uma informação a alguém que é totalmente negativa ou errada. A pessoa está acreditando no que você está dizendo. Então, nós sempre colocamos aquele exemplo do vendedor que chega na porta de nossa casa vendendo um determinado produto excelente, maravilhoso, e nós vamos dar atenção a ele, e ele vai dizer, olha, esse produto é ótimo, é excelente, ele funciona assim, funciona assado, você pode usar ele assim, usar assado, dá uma série de orientações e características do produto, e nós ficamos empolgados. Puxa, esse produto vai ser ótimo na minha cozinha. Eu posso usar ele para fazer isso, para fazer aquilo, para usar nessa hora, naquela outra hora. Então, compramos o produto acreditando fielmente nas palavras do vendedor. E na hora do uso do produto, já que estamos necessitados e queremos aproveitar a oportunidade, o vendedor já foi embora e nós vamos ver que aquilo foi uma história totalmente descabida, o produto não serve para nada, jogamos o dinheiro, perdemos o dinheiro e o vendedor sai feliz, porque conseguiu uma venda, conseguiu uma oportunidade de vender para alguém. E nós ficamos aqui chateados porque confiamos na palavra do vendedor, confiamos na condição da pessoa nos dar a informação que nós necessitávamos. Então,
as características de informação são de muita responsabilidade de todos nós. E um dos motivos que a doutrina espírita foi revelada a alguém que tinha capacidade para discernir e montar toda uma codificação, principalmente em função destas informações falsas sobre a vida, sobre a ciência, sobre as filosofias de vida, que eram as condições mediúnicas. Informar que todos nós somos médiuns e todos nós temos inspirações em todos os momentos de nossa vida. Temos inspirações nas nossas atitudes, naquilo que vamos falar, naquilo que vamos pretender fazer. Todos nós temos esta linha de ajuda ou de fortalecimento através dos nossos anjos de guarda, que muitas vezes nós queremos ir para cá e ele vem e diz, não, vá para a esquerda, que é a condição mais adequada. E a nossa vontade é incrível de não acreditar e ir para a direita. Então, este discernimento da inspiração é muito preciso, é muito adequado a todos nós, porque nós aprendemos a alinhar os nossos pensamentos através das nossas atitudes, sempre pelo raciocínio. Nós sempre fazemos tudo pelo raciocínio. Algumas vezes utilizamos o nosso sentimento, a nossa inspiração, e aí nos conduzimos melhores, porque nós somos habituados a utilizar o raciocínio. Então, nós raciocinamos para fazer tudo. Vou fazer assim, eu raciocínio, penso. Vou fazer aquilo, eu vou raciocinar para ver o que eu faço. Mas o sentimento, ele brota dentro de nós. A inspiração vem constantemente dentro de nós, para que nós possamos alinhar o sentimento com o pensamento e agirmos com mais segurança. Principalmente se temos a condição do Evangelho, a condição do entendimento, do estudo do Evangelho. Aí somos bem seguros para informar ou não informar aquilo que conhecemos, aquilo que entendemos. E junto a isso, vêm as nossas experiências de vida. Quando um jovem vem e nos pergunta tal coisa, nós o orientamos, olha, não faça assim, ou faça assado, porque eu já passei por isso e sei os resultados. Então, isto faz com que a nossa experiência na vida, no acontecimento, traga uma informação segura, que nós informamos ao jovem, ao nosso filho, ao nosso neto, pequeno ou grande, mas a informação é segura, porque nós temos a condição de saber exatamente o que estamos falando. Então, a condição mediúnica veio ampliar o entendimento das nossas mediunidades e nos conduzir de maneira segura dentro do conhecimento, dentro do entendimento de por que somos e por que temos a mediunidade. E por que temos mais de uma mediunidade. E por que esta mediunidade pode ser desenvolvida e ampliada. Então, tudo isso faz com que nós lembremos lá atrás dos profetas, com as suas mediunidades bastante desenvolvidas naturalmente, davam informações bem adequadas de todas as situações que nós necessitávamos ter. E isso acabou se confundindo
com os nossos interesses, com as nossas irresponsabilidades de dar informações negativas por interesse. Então, nós vemos que a condição de profecia ela é muito ampla. Nós vemos que isso é muito amplo em nossas vidas hoje, porque nós obtemos uma série de informações e passamos essas informações a todos que necessitam. Então, são informações que servem para nós e informações que servem para todos aqueles que nos rodeiam. Então, precisamos estar seguros daquilo que informamos. Quando recebemos alguém em nossa casa espírita, nós, muitas vezes, como foi colocado na lição, temos um pensamento e não podemos colocar este pensamento que nós temos, que não é muito adequado, porque a doutrina nos coloca de forma diferente, nos amplia o entendimento de forma diferente, mas nós achamos que não é bem assim. Então, vamos passar a informação errada. Por quê? Porque precisamos nos fortalecer diante do entendimento da doutrina para dar determinadas informações. Então, este cuidado é de grande responsabilidade a todos nós. Estudarmos, como todas as semanas, temos esta informação para que possamos estudar, anotar. Temos dúvidas, vamos perguntar a este ou aquele que conhece e tem a informação adequada. Não aceitamos esta informação, vamos pesquisar mais, vamos estudar mais, porque são condições de informações precisas que nós vamos levar eternamente. O objetivo da doutrina espírita é exatamente esse, nos dar informações adequadas para que a gente possa utilizar e ter estas informações eternamente. Não é só para a nossa vida hoje, agora, neste momento. Não. Todas estas informações são eternas e vamos utilizá-la muito, muito e muito dentro da nossa eternidade. Então, instruções mediúnicas todos nós temos hoje. Por que somos médiuns? Por que utilizamos as nossas mediunidades? Qual a forma mais adequada de utilizar as mediunidades? Por que a minha mediunidade se desenvolveu? Ou por que a minha mediunidade não se desenvolveu da forma que eu esperava? Então, tudo isso são questões pessoais que nós temos e precisamos esclarecer. Por isso, todos nós somos profetas, sim, em quantidades, em circunstâncias maiores ou em circunstâncias menores. Mas temos este quesito de instrução plena, instrução espiritual. O que é a instrução espiritual? É o esclarecimento e a informação adequada, que todos nós necessitamos quando estamos passando por aqui. Então, esta passagem de Jeremias mostra realmente que muitos naquela época precisavam ser esclarecidos e foram enganados. E muitos de nós, hoje, continuamos precisando de esclarecimentos e também somos enganados. Então, é uma característica nossa do ser fazer enganações por informações. Mas vamos responder quando enganamos. Vamos responder pela responsabilidade dentro da característica religiosa, científica, de que não podemos passar informações que não sabemos, não conhecemos
e informações adequadas, seguras, porque estudamos, entendemos e asseguramos a informação a quem necessita. Que Deus, nosso Pai, fortaleça os nossos corações e envolva os nossos entendimentos para darmos informações precisas. E vamos envolvendo o nosso irmão Vicente, que traz para nós agora a vibração, ou as vibrações, para que possamos acompanhá-lo. Ok, obrigado, Eurípides. Boa noite a todos. Vamos, nesse instante, silenciar a nossa mente, calmando os nossos corações e buscando os melhores pensamentos para as nossas vibrações de hoje. Em tranquila serenidade e confiante no Divino Amigo Jesus, abramos o coração em vibração de amor, harmonia e fraternidade, para que possamos colaborar na construção de um mundo melhor. Vibremos para que haja paz no mundo, principalmente para os países que estão se encontrando nesse instante em conflito, pedindo a Deus para que os governantes sejam realmente os auxiliares de Jesus que governam o nosso planeta. Vamos vibrar por todos os enfermos, inclusive aqueles que conhecemos em particular. Vibremos por todas as crianças e por todos os jovens, para que tenham orientação segura perante a vida. Vibremos por todos os idosos, envolvendo-os em carinho. Vibremos por todos aqueles que desconhecem as leis de Deus. Vibremos pelos desesperados e pelos aqueles que tentam abreviar a vida. Vibremos por todos que estão desempregados, para que tenham esperança e a certeza de dias melhores. Vibremos por aqueles que adentraram nos caminhos dos vícios, para que possam libertar-se das dependências químicas. Vibremos por todos os servidores de Jesus, para que perseverem em seus compromissos luminosos. Vivemos pela confraternização religiosa, para que o Evangelho de Jesus penetre em todos os lares. Vibremos pela nossa casa, que nos oferece oportunidades grandiosas de aprendizado e trabalho. Vibremos para que possamos perseverar em nossos compromissos luminosos. Vibremos por todos aqueles nomes que foram colocados nas nossas caixinhas de vibrações, pedindo auxílio, esperança, para que eles tenham aquilo que buscaram. Vamos vibrar por nós mesmos. Que assim seja, graças a Deus. E assim nós vamos envolver a nossa irmã Odete, que fará para nós a prece de encerramento do nosso Evangelho. E após esses ensinamentos da noite de hoje, vamos agradecendo a Deus
e a Jesus por todos esses ensinamentos que tivemos. Agradecendo a Deus por mais essa oportunidade de podermos estar aqui todos juntos para esses estudos do Evangelho. E vamos também rogando a Deus e a Jesus que nos abençoe, que nos fortaleça, para que nós possamos, Senhor, ser melhores do que ontem e amanhã ser melhores do que hoje. Que Jesus nos abençoe, para que nós tenhamos uma noite de paz, uma noite tranquila, para todos os trabalhadores, para todos aqueles que estão assistindo esse Evangelho. Boa noite, queridos irmãos. Que a paz de Jesus esteja conosco hoje e sempre, e até uma próxima oportunidade, se assim Deus o permitir. Graças a Deus.